Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo de renda urbana, né? O fundo aí Credit Suisse Renda Urbana, é o HGRU11, né? Como já dito, é um fundo de renda urbana, né? Que investe aí principalmente em imóveis, né, de varejo, né? Supermercados e educacionais. Então a gente vai ver qual foi o desempenho do fundo nesse mês de junho de 2022. Então fique aí para você ter as informações fresquinhas no relatório que saiu na última sexta-feira, tá bom? Mas e se você gosta, né, de fundo de investimento imobiliário, né, se você investe em fundo de investimento imobiliário e Fiagros e quer aí se inteirar dos assuntos e dos principais fundos negociados na bolsa, a gente acompanha aqui mais de 150 fundos. Se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu like e também use os comentários para colocar sua sugestão de vídeo. E esse relatório gerencial vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, tá bom? Assim como o nosso link no nosso canal do Telegram para você conversar com outras pessoas também que investem em FIIs e Fiagros. Vamos lá então, sem mais delongas. Relatório gerencial do HGRU11, é o Credit Suisse Renda Urbana, é um fundo de investimento imobiliário. A gente vai ver aqui o desempenho dele então de junho e alguns indicadores aqui logo de início, né? Fundo que encerrou o mês de junho cotado a 118,69, valor patrimonial 118,26, praticamente iguais, né? Fundo aí sendo negociado praticamente a valor patrimonial, um pouco mais acima, mas praticamente igual. Valor de mercado então dele, praticamente o mesmo valor patrimonial, 2,2 bilhões de reais, são 170 mil cotistas aí na base de investidores do fundo. Eu não sou um deles, né? Já fui há um tempo atrás, não sou mais. E se você compartilhe com a gente aí nos comentários qual o percentual da sua carteira, tá? E se inscreve no canal que todos os meses a gente fala aqui do HGRU11 religiosamente. Rendimento distribuído em junho, R$ 1,20 por cota, claro, tem aquele fechamento semestral, né? Que o fundo faz aquele equacionamento aos 95%, a gente vai verificar que o fundo distribuiu mais de 95% de dividendos nesse semestre aí, do primeiro semestre de 2022. A área bruta locável do fundo hoje está em 429 mil metros quadrados. Dividend yield já ultrapassou os 12%, né, o dividend yield anualizado. Aqui o retorno mensal está em 0,9%, foi, né, na verdade, em 0,9%. E a vacância física do fundo é zero e a vacância financeira também é zero, e já há muito tempo, tá? Eu não lembro de ter falado aqui em algum relatório do HGRU nos últimos 2 anos com o fundo com vacância, né? Não lembro. Comentários então aqui do gestor. Então nesse mês o fundo então teve um resultado aí de 18,3 milhões de reais, que deu aí R$ 1 por cota aproximadamente, né? O resultado foi de 86 centavos por cota, quase 16 milhões de reais. Teve alguns impactos extraordinários, que foi o ganho de capital na venda da loja, né, de 2 lojas pernambucanas, né, em linha, na verdade 3 lojas, né, em linha aí com a política do fundo, né, de ir vendendo. Ele comprou diversas lojas, mais de 40 lojas do grupo, alocou para o grupo Pernambucanas e vai aí reoxigenando o portfólio e vendendo alguns aí com ganho de capital muito bom, né? Então, nesse mês ele teve aqui, somaram 1,4 milhão de lucro ou ganho de capital no mês de junho, que equivaleu a 7 centavos por cota, por isso que o resultado foi aproximadamente R$ 1. Ah, Adriano, mas ele distribuiu 1,20, claro, teve outros ganhos de capital em meses anteriores que se acumularam no semestre. Então, no equacionamento ele distribuiu 1,20 e nesse equacionamento das distribuições ele distribuiu a 99,4% do resultado do semestre, né? Ele tem a obrigatoriedade de distribuir 95% no mínimo do resultado de caixa do semestre, distribuiu quase 100%. Então o fundo realmente também né, preza pelo cotista, né? Um fundo muito interessante realmente. A Credit Suisse tem uma administradora que preza muito pelo cotista também, né? Claro que tem seus interesses, né? Alguns aí falando, né? A administradora tal é ruim. Toda administradora, todo gestor, na verdade, tem, né, o objetivo de oferir lucro para poder a gestora também ter resultados, né? Mas algumas aí pensam um pouquinho mais no cotista, né? E é isso que a gente tem que verificar através dos resultados também.
Bom, no âmbito comercial, ele fala aqui que assinou um aditivo, né, um aditivo com o Estado de Salvador, né, um aditivo aí de prolongamento de contrato, né, é o único contrato atípico educacional que tinha, que ele fala aqui, né, o único contrato típico, né, educacional. Então era o único que tinha um possível risco aí de vacância, né, apesar de ter multa, uma multa salgada. Mas nas negociações aí, o fundo também pensou no cotista, né, que ficou praticamente fechado durante a pandemia todinho, né? Então, dentro aqui, né, de uma boa negociação, pensando dos dois lados, né, ele fala aqui que o site, né, a universidade, né, ficou fechada por quase 2 anos e era importante para o locatário ganhar um fôlego nesses próximos 2 anos mais desafiadores do mercado. Então, para o fundo, né, é mais fácil dar aí né, um fôlego para o seu inquilino para poder realmente não ter inadimplência ou até mesmo perder o inquilino, mesmo ele pagando uma alta multa, né? Como é um imóvel educacional, ele pode ter aí um período mais difícil de ser realocado, né? Então, para o fundo realmente é mais interessante também pensar no inquilino para que ele fique aí num longo prazo, né, dentro dos seus imóveis lá, inclusive. Bom, ele fala aqui também sobre a troca, né, de locatário, né? Teve uma loja lá de Foz do Iguaçu, um supermercado, né? Então mudou esse Mineirão, né? Foi rescindido o contrato aí consensualmente em julho, mas já foi simultaneamente assinado o contrato com o grupo Açaí, que inclusive vai fazer algumas benfeitorias e também o fundo que fala que melhorou também a questão dos aspectos técnicos e da área também, que o fundo vai fazer algumas benfeitorias de aumento de área bruta locável lá. Venda das lojas, ele fala aqui também sobre a estratégia do fundo, né? O fundo que tinha estratégia aí lá de abril de 2022, né, vender aproximadamente 150 milhões das lojas que ele tem, principalmente do Grupo Pernambucana, né, locado pelo Grupo Pernambucana. Até o momento ele já vendeu 45 milhões, na verdade, de lucro, né? Teve aí aproximadamente uma expectativa, né, nesse período de obter 45 milhões de lucro com venda de 150 milhões de reais em lojas, tá? Até o momento ele já vendeu 71 milhões e obteve um lucro de 23,3 milhões, aproximadamente 33% de ganho de capital nessas vendas. Então tem algumas aqui que foram já concluídas, né? Todas aí do Grupo Pernambucanas, teve aqui uma do Mineirão também, né, lá de Serra. Então, somadas aí dá 71,3 milhões, né, um ganho de capital por cota de R$ 1,27, né, o lucro por cota dessa venda desses imóveis. E ele fala aqui mais para baixo também que o fundo ainda tem aí, está sendo comercializado outras lojas que somadas podem gerar vendas aí de 60 milhões de reais e um lucro de aproximadamente, né, já que ele tem uma expectativa de 30% de ganho de capital, de 18 milhões de reais, sem considerar as correções impossíveis, né, ou parcelamentos, ou então se for mais por fim do ano tem as correções aí pelo IPCA ou pelo qualquer indexador, né. Aqui tem o detalhamento de algumas lojas, né, que foram divulgadas aí contratos de compromisso de compra e venda. No dia 30 de junho aqui a loja de Garça, né? Então essas lojas aqui, ó, venda da Francisco Beltrão também, 30 de junho. Então algumas já estão firmando aí contrato de compra e venda já para alcançar aquele objetivo do fundo dos 150 milhões de lojas vendidas. E aqui ele fala sobre o ranking, né, da Associação Brasileira de Supermercados, né, os atacadistas que são os inquilinos aí do fundo, né? Teve um ano de crescimento, então tem aqui as notícias aí do setor. Com relação ao faturamento anual por metro quadrado, né? O fundo tem aqui faturamentos crescentes por metros quadrados, como a gente vê aqui, né? Em 2021 encerrou então a R$ 31 de faturamento por metro quadrado das suas áreas. Margem de lucro aproximadamente 2,7, né? Em 2021. Margem de lucro líquido, né? E falando aqui da alavancagem, o fundo tem publicado todos os relatórios aí a partir de 2 ou 3 relatórios atrás, o nível de alavancagem que ele está, né, qual é a expectativa de zerar os financiamentos que o fundo tem. Está aqui então, né, 2022 aproximadamente 4,2% ainda aqui de saldo devedor dos CRIs, né, e o percentual de alavancagem, então saldo devedor dos CRIs aproximadamente aqui 90 milhões de reais, um percentual de alavancagem em relação ao seu patrimônio líquido, né, como ele fala aqui, ó, é o saldo devedor pelo patrimônio, 4,2%.
Então, isso aqui é a parte da alavancagem no fundo, que é o gráfico da amortização do saldo devedor dos CRIs, né, principalmente aqui do CRI da macro, né, o que tem hoje, que é aproximadamente 5% do resultado médio do fundo aí nos próximos meses. Aqui na área comercial, como ele falou lá em cima, né, a troca de inquilinos que teve aí lá no imóvel de Foz do Iguaçu, né, da marca Mineirão para o grupo Açaí, da marca Açaí. Então vai ter algumas benfeitorias, depois você pode fazer uma leitura aqui, né, mais detalhada como é que vai ser essas benfeitorias que serão aí nos imóveis, né. Imóvel aí, então, não vai ter vacância nesse interstício aí entre uma rescisão e um contrato novo, tá? Então é importante isso aí, né? Ele também fala aqui sobre o da Estácio, né, que a gente já falou também lá em cima, né, com relação ao fôlego, inclusive, que o fundo vai dar ao inquilino, né, em relação a alguns descontos regressivos, né, como ele fala aqui, de maio a abril, né, e de abril de 2023 a maio de 2023 a abril de 2024, então vai ter aqui alguns percentuais de desconto, até mesmo para compensar, né, o que o inquilino permaneceu no imóvel, né, mesmo durante um período de quase 2 anos que as universidades ficaram fechadas, né. E aqui teve algumas também situações desse aditivo ainda, né, você pode depois fazer uma leitura aí mais detalhada. Composição do resultado, ele fala aqui, né, então, como ele adiantou lá em cima, o resultado foi de 18,3 milhões, teve o ganho de capital que entrou, né, de 1,4 milhões de reais, rendimento imobiliário, que é muito interessante também no fundo, 3,3, e aqui também a receita de locação, que é o carro-chefe do fundo aí, né? 13,6 milhões, despesas de 2,5 milhões de reais e o resultado de quase 16 milhões. Rendimento anunciado 22 milhões, que é para equacionar, né, os resultados superiores que tiveram nos meses anteriores. Normalmente o fundo faz isso, distribui linearmente nos 5 primeiros meses de um semestre, né? E depois faz a equalização sempre no último mês de cada semestre, ou junho ou dezembro, né, com pagamentos no mês posterior. Então a gente verifica que em 2022, primeiro semestre teve um resultado de quase 96 milhões de reais e o rendimento distribuído foi 95,3 milhões de reais, então 99,4% de distribuição que o fundo realizou nesse primeiro semestre de 2022. E o fundo, inclusive, os adiantamentos, as recuperações, né, dos descontos que o fundo tem adquirido, tem aumentado, inclusive, tem tido, né, resultados de receita de locação superior à receita potencial, né? A receita potencial está em 3,3 milhões e o fundo teve um faturamento, então, de 13,6 milhões acima da receita potencial. E aqui é a distribuição, né? Então, o fundo teve um aumento de expectativa aqui de fevereiro para março, mas manteve a linearidade nos meses seguintes e equalizou aqui. Aqui é junho, né? Não é maio. Aqui é junho, o estagiário esqueceu aqui de substituir, né? Mas normalmente o fundo faz isso, faz essa equalização sempre no final de cada semestre, principalmente agora que o fundo tem tido bastante ganho de capital em relação à venda dos imóveis do fundo. Aqui a rentabilidade, então um dos poucos fundos que tiveram rentabilidade positiva no mês de junho, tá? 0,9%, na contramão da carteira do IFIX, que muitos tiveram quedas e quedas bastante altas aí nesse mês. Liquidez do fundo também é boa, né? 81,2 milhões de reais de negociação no mês de junho. Giro de cotas também bom, 3,7%, e segue aumentando aqui a quantidade de cotistas, chegando então agora a 170 mil cotistas. Então, se você é um deles, não perca tempo, se inscreve no canal, ative as notificações, que religiosamente a gente faz a leitura aqui do HGRU11, acompanhando o que a gestão está fazendo aí no fundo. Carteira, então, aqui, né? A gente verifica que o fundo, além de imóveis, né, diretamente, tem aqui investimentos indiretos através de fundos imobiliários de varejo, né, o SPVJ, um fundo exclusivo de varejo. Tem aqui outros FIIs também, 86 milhões. CRIs também ele tem, 130 milhões. Tem aqui a parte onde o caixa fica, né, fica alocado, né? E aqui tem as aquisições que o fundo tem e outras obrigações que somam aí em torno de 180 bilhões de reais. E o patrimônio líquido do fundo, então, é de 2,177 bilhões de reais, é o patrimônio líquido do fundo hoje.
E aqui, entre as aquisições e parcelas a receber, né, o fundo tem aqui diversas aqui, né, no curto, médio e longo prazo, no curtíssimo prazo também, né, parcelas a receber de 3 vendas de lojas que a gente viu lá para cima e aquisições, né, principalmente das lojas macros e os custos aí de aquisições desses imóveis. Aqui são os ativos imobiliários do fundo. Né, característica dos fundos de renda urbana, né, são ativos monousuários, mas que normalmente um grupo tem vários imóveis alugados dentro do portfólio do fundo. É o que acontece aqui no HGRU11, né? Então, redes de supermercados que alugam aí diversos imóveis, a loja pernambucana, loja de varejo, né, vestuário, que também tem aproximadamente 40 lojas alugadas. Então, os imóveis são monoinquilinos, mas os contratos são com diversos imóveis, tá? E a gente verifica aqui que os aluguéis dos imóveis educacionais são muito maiores, né, do que aluguel dos varejistas, tá? E o fundo não tem vacância, como eu falei, não lembro a última vez que o fundo teve vacância. E a característica boa também aqui do fundo, né, que os contratos, o vencimento médio dos contratos são muito longos, né, tá em 12,6 anos, a maioria, né, vence só a partir de 2026, mas a média é superior a 12 anos, né? Então tá lá para 2034 a média, né? E seguindo mais para baixo a gente vê os meses de reajuste, né? Então o próximo mês de reajuste pesado mesmo é setembro, vai ser diversos contratos reajustados pelo IPCA, e a maioria são contratos atípicos, como a gente vê aqui, superior a 80%. Aqui a gente vê o percentual de receita, como é que ela é composta, né? Educacional representa 29% da receita, varejo e vestuário 24%, que são as lojas pernambucanas praticamente, né? E os supermercados diretos e indiretos, através da SPVJ e também diretamente pelos imóveis do fundo, representa aí 48% da receita. Aqui são os principais eventos, depois você pode fazer uma leitura, né? E depois aqui a gente tem os imóveis do fundo, os educacionais, né? Inclusive a IBMEC aqui, né, no Rio de Janeiro, lá em Botafogo. Né, aqui locado para o imóvel, inclusive, é da HGRU, tem aqueles estácios aqui, né, outras universidades aí pelo Brasil, imóveis de varejo em diversos grupos também de rede varejista, né, de supermercados e também de vestuário, que é das lojas pernambucanas, tá bom? Então é isso aí, relatório gerencial do HGRU11, né, o Credit Suisse Renda Urbana, fundo esse que tem desde abril de 2018. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você é cotista do HGRU11, qual é o percentual da sua carteira hoje? Eu não sou cotista do HGRU11, mas acho um excelente fundo, pretendo ter, assim que o preço der uma abaixada aí, né, abaixo do valor patrimonial, pretendo aí entrar no fundo, porque acho um fundo para longo prazo excelente, visto os contratos, né, e a precisão e a competência da administradora e tem feito, né, e tem gerado bons resultados para os cotistas, ok? Fique com Deus então, até o próximo vídeo, tchau, tchau.